Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 34. Espiritismo. A ministração dos Santos Anjos, tal qual está apresentada nas Santas Escrituras, é uma verdade da mais confortadora e preciosa para cada seguidor de Cristo. Mas o ensinamento da Bíblia sobre este ponto tem sido obscurecido e pervertido pelos erros da teologia popular. A doutrina da natural imortalidade, primeiramente emprestada da filosofia pagã e incorporada à fé cristã nas trevas da grande apostasia, tem sufocado a verdade tão claramente ensinada na Escritura, de que os mortos não sabem de nada. Multidões chegaram a crer que os espíritos dos mortos são os espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. E isso apesar do testemunho da Escritura com respeito à existência dos anjos celestiais e sua conexão com a história do homem, antes que houvesse algum homem morto. A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos retornam para ministrar aos vivos, preparou o caminho para o espiritismo moderno. Se os mortos são admitidos à presença de Deus e dos seus santos anjos, e favorecidos com conhecimentos que superam em muito aos que possuíam anteriormente, por que não haveriam de voltar à Terra para iluminar e instruir os vivos? Sim, como ensinado pelos teólogos populares, os espíritos dos mortos estão flutuando sobre os seus amigos na Terra. Porque não lhes seria permitido comunicar-se com eles para adverti-los contra o mal ou confortá-los em seus sofrimentos. Como podem aqueles que creem na consciência do homem na morte rejeitar o que vem a eles como luz divina comunicada por espíritos glorificados? Aqui está um canal considerado como sagrado, através do qual Satanás opera para o cumprimento dos seus propósitos. Os anjos caídos, que executam suas ordens, aparecem como mensageiros do mundo espiritual. Enquanto professa trazer os vivos em comunicação com os mortos, o príncipe do mal exercita sua fascinante influência sobre as mentes. Ele tem poder para trazer ante os homens a aparência dos seus queridos falecidos. A contrafação é perfeita. A aparência familiar, as palavras e o tom são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são confortados com a garantia de que seus queridos estão desfrutando a bênção do céu. E, sem suspeita do perigo, eles dão ouvido aos espíritos sedutores e à doutrina de demônios. Quando os homens são levados a crer que os mortos atualmente retornam para comunicar-se com eles, Satanás faz aparecer a seres humanos que foram para a sepultura despreparados. Estes dizem estar felizes no céu e mesmo ocupar exaltadas posições lá. E assim é amplamente ensinado o erro
de que não é feita diferença entre os justos e os ímpios. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos às vezes dão avisos e advertências que se provam estarem corretos. Então, assim que a confiança é ganha, apresentam doutrina que destrói diretamente a fé nas Escrituras. Com uma aparência de profundo interesse no bem-estar de seus amigos na Terra, eles insinuam os erros mais perigosos. O fato de que dizem algumas verdades e serem capazes às vezes de predizer eventos futuros dá às suas afirmações uma aparência de confiabilidade, e seus falsos ensinamentos são aceitos pelas multidões com tanta diligência e crido tão às cegas como se fossem as verdades mais sagradas da Bíblia. A lei de Deus é posta de lado, o Espírito da graça desprezado, o sangue do concerto considerado como algo profano. Os espíritos negam a divindade de Cristo e até colocam ao Criador no mesmo nível que eles mesmos. Assim, sob um novo disfarce, o grande rebelde continua levando avante a guerra contra Deus iniciada no céu e continuada na terra por cerca de 6.000 anos. Muitos tratam de explicar as manifestações espíritas, atribuindo-as à fraude e ao truque de mãos da parte do médium. Mas enquanto é verdade que os resultados de fraudes têm muitas vezes se passado como manifestações genuínas, tem havido também marcadas exibições de poder sobrenatural. Os lamentos misteriosos com os quais o espiritismo moderno se iniciou não foram resultado de fraude ou esperteza humana, mas foram obra direta dos anjos maus, que introduziram assim um dos enganos mais bem-sucedidos na destruição de almas. Muitos são enlaçados através da crença de que o espiritismo é uma mera impostura humana. Mas quando forem postos face a face com manifestações cujo caráter sobrenatural não possa negar-se, serão enganados e levados a aceitá-las como grande poder de Deus. Estas pessoas negligenciam o testemunho das Escrituras concernente às maravilhas feitas por Satanás e seus agentes. Foi pela ajuda de Satanás que os negócios de Faraó foram habilitados a contradizer a obra de Deus. Paulo testifica que antes do segundo advento de Cristo haverão manifestações semelhantes do poder satânico. A vida do Senhor deve ser precedida da operação de Satanás. A vinda do Senhor deve ser precedida da operação de Satanás, com todo o poder, e com sinais, e com prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. O apóstolo João, descrevendo o poder operador de milagres que se há de manifestar nos últimos dias, declara: opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Apocalipse 13, versículo 13 e 14. Não são preditas aqui meras imposturas. Os homens são enganados pelos milagres aos quais os agentes de Satanás têm poder para fazer
não que pretendem realizar. O príncipe das trevas, que tem por tanto tempo dirigido as faculdades, de sua mente superior para a obra do engano, habilmente adapta suas tentações para os homens de todas as classes e condições. Para pessoas de cultura e refinamento, ele apresenta o espiritismo, seu aspecto mais refinado e intelectual. E assim é bem-sucedido em atrair muitos para o seu engano. A sabedoria que o espiritismo comunica é aquela que é descrevida pelo apóstolo Tiago, a qual não é a que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. Isto, entretanto, o grande enganador esconde. Quando acobertar, serve melhor ao seu propósito. Ele que pôde aparecer vestido com o brilho dos serafins celestiais diante de Cristo no deserto da tentação, vem aos homens da maneira mais atrativa, como um anjo de luz. Ele apela para a razão pela apresentação de termos elevados. Deleita os sentidos com cenas cativantes e dirige as afeições por meio de imagens eloquentes de amor e caridade. Ele excita a imaginação para os sublimes voos, induzindo aos homens a orgulharem-se tanto de sua própria sabedoria, que no seu coração desprezam ao ser eterno. Esse ser poderoso, que pôde transportar ao Redentor do mundo a uma altíssima montanha, e por ante sua vista todos os reinos da terra e sua glória, apresentará suas tentações aos homens, de maneira a perverter os sentidos de todos, que não estão guardados pelo poder divino. Satanás, hoje em dia, seduz aos homens, como seduziu a Eva no Éden, por lisonja, assentando neles o desejo de obter conhecimento proibido, excitando a ambição por autoexaltação. Foi o acariciar a esses males que causou sua queda, e através deles trata de alcançar a ruína dos homens. Sereis como Deus, ele declara, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. O Espiritismo ensina que o homem é uma criatura em progressão, que seu destino desde seu nascimento é progredir, mesmo até a eternidade, em direção à divindade. E novamente, cada consciência julgará a si mesma e não a outra. O juízo será justo, porque é o julgamento do eu. O tribunal está em você. Disse um professor espírita, quando a consciência espiritual se despertou nele: meus semelhantes, todos eram semideuses não caídos. E outro declara: qualquer um justo e perfeito é Cristo. Qualquer ser justo e perfeito é Cristo. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, o verdadeiro objeto da adoração, em lugar da justiça perfeita da lei, o verdadeiro padrão de realização humana, Satanás tem colocado a natureza errante e pecadora do próprio homem como o único objeto de adoração, a única regra do juízo, ou padrão de caráter. Isso é progresso. Não para cima, mas para baixo. Há uma lei tanto da natureza intelectual quanto da espiritual,
que pela contemplação nós nos tornamos transformados. A mente gradualmente se adapta aos objetos sobre os quais se lhe é permitido demorar. Jamais o homem se elevará à maior altura que o seu padrão de pureza, bondade ou verdade. Se o eu é mais alto, ideal, seu, jamais chegará a nada mais exaltado. Ao contrário, ele constantemente cairá mais e mais baixo. Somente a graça de Deus tem poder para exaltar o homem. Deixado a si mesmo, seu curso será inevitavelmente para baixo. Para os indulgentes consigo mesmo, os amigos do prazer, os sensuais, o Espiritismo se apresenta sob um disfarce menos útil que quando se apresenta a pessoas mais refinadas e intelectuais. Em suas formas grosseiras, eles encontram aquilo que está em harmonia com suas inclinações. Satanás estuda cada indicação de fragilidade da natureza humana. Marca os pecados que cada um é individualmente inclinado a cometer. E então, cuida para que não faltem ocasiões para satisfazer as tendências para o mal. Tenta aos homens ao excesso naquilo que é em si mesmo legítimo, levando-os através da intemperança a enfraquecer a força física, moral e espiritual. Ele tem destruído e está destruindo milhares através da condescendência das paixões, brutalizando assim a inteira natureza do homem. E para completar sua obra, ele declara, através dos espíritos, que o verdadeiro conhecimento coloca aos homens acima de toda lei. E que qualquer coisa que seja, é correta, que Deus não condena, e que todos os pecados que são cometidos são inocentes. Quando o povo é assim levado a crer que o desejo é mais alta lei, quem pode se admirar que a corrupção e depravação abundem em cada mão? Multidões aceitam com avidez os ensinamentos que os deixam livres para obedecer aos impulsos do coração carnal. As rédeas do autocontrole são deixadas sobre a direção da luxúria, os poderes da mente, e são tornados sujeitos às pretensões animais. E Satanás exultantemente prende na sua rede milhares que professam ser seguidores de Cristo. Mas ninguém precisa ser enganado pelas declarações mentirosas do Espiritismo. Deus deu ao mundo suficiente luz para habilitá-los a descobrir a armadilha. Como já mostramos, a teoria que constitui o mesmo fundamento do Espiritismo está em guerra com as declarações mais claras da Escritura. A Bíblia declara que os mortos nada sabem, que os seus pensamentos pereceram. Eles não têm parte em nada do que é feito debaixo do sol. Não sabem nada das alegrias ou tristezas daqueles que lhes foram queridos na terra. Além do mais, Deus proibiu expressamente toda pretensa comunicação com os espíritos dos mortos. Nos dias dos hebreus, havia uma classe de pessoas que pretendia, como os espiritualistas de hoje, manter comunicação com os mortos. Mas os espíritos familiares como estes, visitantes de outros mundos, são declarados pela Bíblia como sendo espírito de demônios. Compare Números 25, 1 e 2, Salmo 106, 28, 1 Coríntios 10, 20,
Apocalipse 16:14. Nota do narrador. A opinião da autora não necessariamente é a mesma opinião do canal, assim como todos os livros religiosos lidos neste canal. Porém, farei uma parte especialmente neste ponto, lendo Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 3. Diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pergunta: Moisés morreu ou não? Muitas pessoas acreditam que Moisés morreu. Outros negam que ele tenha morrido. Alguns textos remetem à morte de Moisés. Outros não deixam claro se ser tomado quer dizer que ele tenha morrido. Porém, se ele morreu, Jesus conversa com o morto? Se Jesus conversa com o morto, Jesus era espírita? Se Moisés não morreu, então ele conversa com Moisés de fato, pois Elias não morreu também. Agora, se Jesus conversa com Moisés e Moisés está morto, ele ressuscitou Moisés? Se ele ressuscitou Moisés, antes dele, Jesus, ter morrido, por que Jesus morreu? Já havia a ressurreição antes do preço pago na cruz? Agora, se ele não morreu, justifica-se ele estar sendo transfigurado com Jesus. E aí sigo a outra pergunta: aonde estão, neste momento, Moisés e Elias? Mais um trecho para que se pense e case e faça o seu posicionamento. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Em diante. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Versículo 7 foi o final da leitura. Este trecho trata-se do final, das cenas finais do mundo. Sim ou não? Essas 2 testemunhas, uma fecha o céu e a outra converte águas em sangue. Não são estas as 2 características, especificamente, de 2 profetas, Elias e Moisés, respectivamente? E estas testemunhas, quando são vencidas, são mortas. A Bíblia afirma que todos passarão pela morte. Será este um momento em que Elias e Moisés, possivelmente, possa ser estes 2 profetas, sejam mortos?
são chamados de testemunhas porque foi transfigurado no Monte da Transfiguração em frente a Jesus? Perguntas para serem questionadas. Este posicionamento não condiz com o pensamento da Igreja Adventista, mas são questionamentos interessantes de ser introduzido na leitura para fazer um contraponto entre a opinião de Ellen White e a opinião de espíritas e daqueles que investigam com todo cuidado todas as partes para, como eu, encontrar o caminho da verdade. Fim da nota do narrador. Retornando. A obra de relacionar-se com espíritos familiares foi declarada uma abominação ao Senhor e foi solenemente proibida sob pena de morte. Levíticos 19, 31 e capítulo 20, versículo 27. O próprio nome de feitiçaria é agora mantido em desprezo. A afirmação de que os homens podem manter comunicação com os maus espíritos é considerada uma fábula da idade escura. Mas o espiritismo, que conta com centenas de milhares, sim, milhões, que tem aberto seu caminho nos círculos científicos, invadido igrejas e encontrado favor em corpos legislativos e mesmo nas cortes dos reis, este colossal engano não é mais que um reavivamento, sob um novo disfarce, da feitiçaria condenada e proibida do passado. Se não houvesse outra evidência do real caráter do espiritismo, deveria bastar a todo cristão o fato de que os espíritos não fazem nenhuma diferença, justiça e pecado entre os mais nobres e puros dos apóstolos de Cristo e o mais corrupto dos servos de Satanás. Representando os homens mais vis como estando no céu, sendo altamente exaltados lá, Satanás diz ao mundo: não importa quão ímpio você é, não importa se você crê ou não crê em Deus e na Bíblia, viva como desejas, o céu é seu lar. Os professores espiritualistas virtualmente declaram: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Malaquias 2,17. A palavra de Deus diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isaías 5,20. Os apóstolos, como personificados por estes espíritos mentirosos, são representados como contradizendo o que escreveram sob inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Bíblia e assim anulam o fundamento da esperança cristã e apagam a luz que revelam o caminho para o céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Bíblia é mera ficção, ou, quando muito, um livro apropriado para a infância da raça humana, mas agora deve ser levianamente considerado ou lançado fora como obsoleto. E para tomar o lugar da palavra de Deus, ele tem as manifestações espíritas. Aqui está um canal totalmente sob seu controle. Por tais meios, ele pode fazer o mundo crer no que ele quiser. Ele coloca exatamente onde ele o quer, nas sombras, o livro que está para julgar a ele e os seus seguidores. Ele faz o Salvador do mundo parecer não mais que um homem comum.
E como a guarda romana que vigiava a tumba de Jesus difundiu o relato mentiroso, o qual os sacerdotes e os anciãos colocaram em suas bocas para negar a sua ressurreição, assim também os que creem nas manifestações espíritas tentam fazer aparecer que não há nada de miraculoso nas circunstâncias da vida do Salvador. Depois de procurar assim colocar a Jesus fora do foco, ele chama atenção para os seus próprios milagres, declarando que estes excedem em muito as obras de Cristo. É certo que o Espiritismo está agora mudando sua forma e velando alguns de seus aspectos mais objetáveis. Está assumindo um disfarce cristão. Porém, suas declarações feitas na tribuna e na imprensa têm estado ante o público por aproximadamente 40 anos. E nestas, seu verdadeiro caráter permanece revelado. Estes ensinos não podem ser negados ou escondidos. Mesmo em sua forma atual, longe de ser mais merecedor de tolerância que antes, é em realidade mais perigoso que anteriormente, devido à maior sutileza do seu engano. Enquanto anteriormente atacava a Cristo e a Bíblia, agora professa aceitar a ambos. Mas a Bíblia é interpretada de uma maneira que agrada o coração, não renovado, enquanto suas solenes e vitais verdades são tornadas sem efeito. O amor é colocado como o maior atributo de Deus, mas este é degradado a um fraco sentimentalismo, fazendo pouca distinção entre o bem e o mal. A justiça de Deus, sua reprovação do pecado, as exigências de sua santa lei, são todas mantidas fora de vista. As pessoas são ensinadas a considerar o Decálogo como letra morta. Fábulas agradáveis e encantadoras cativam os sentidos e induzem aos homens a rejeitar a Bíblia como fundamento de sua fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes. Mas Satanás tem cegado tantos olhos do povo que o engano não é discernido. Existem poucos que têm qualquer concepção justa do poder enganoso do Espiritismo e do perigo de cair sobre a sua influência. Muitos lidam com ele meramente para satisfazer sua curiosidade. Eles não têm fé verdadeira nele e se encheriam com horror ao pensar em abandonar-se ao domínio dos espíritos. Mas eles se aventuram em terreno proibido, e o poderoso destruidor exerce seu poder sobre eles, contra sua vontade. Leva eles, uma vez a serem induzidos a submeter suas mentes à sua direção, e torna-os cativos. É-lhes impossível em sua própria força quebrar o encanto feiticeiro e sedutor. Nada senão o poder de Deus, otorgado em resposta à fervorosa oração de fé, pode libertar essas almas enlaçadas. Todos os que concedem com traços pecaminosos de caráter ou deliberadamente acariciam um pecado conhecido estão convidando as tentações de Satanás. Eles separam a si mesmos de Deus e do cuidado de seus anjos, e quando o maligno apresenta seus enganos, eles estão em defesa e caem como uma presa fácil. Aqueles que se colocam desta forma sob seu poder mal sabem onde seu caminho irá terminar. Tendo conseguido sua queda, o tentador irá empregá-los como seus agentes para atrair outros para a ruína. Nota do narrador.
É exatamente este ponto da narrativa da autora que faz com que muitos adventistas ou pessoas que pensam exatamente da mesma forma tenham medo ou se eximam de examinar qualquer obra que contrarie o pensamento da autora. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, examinai tudo, retende o bem. E no 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Normalmente, faz-se a inversão desse entendimento. A abstenção é colocada após a análise. Primeiro examine, retende o bem, depois abstende-vos do mal. E não abstende-vos do mal, examinai tudo e retende o bem. Pois, como você saberá o que é mal, se você não examinar tudo? É possível você abster daquilo que aparentemente lhe seja mal, e depois você dizer que examinou tudo? Se você abster primeiro daquilo que você aparentemente pensa ser mal, confia no seu juízo de que aquele mal realmente era mal? E se você teve uma aparência de mal, aquilo que era bom, e você não descobriu que era bom, porque julgou a aparência sem examinar? Teses para pensar. Fim da nota do narrador. Continuando. Diz o profeta Isaías: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, 19 e 20. Se os homens houvessem querido receber a verdade tão claramente expressada nas Escrituras, referente à natureza do homem e o estado dos mortos, veriam nas declarações e manifestação do Espiritismo a operação de Satanás com poderes, sinais e prodígios de mentira. Mas em vez de renunciar à liberdade tão cara ao coração carnal e renunciar aos pecados aos quais eles amam, multidões fecham os olhos para a luz e seguem em frente, independentemente das advertências, enquanto Satanás tece seus enganos ao redor deles, e eles se tornam sua presa. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, portanto Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. 2 Tessalonicenses 2, versículos 10 e 11. Aqueles que se opõem aos ensinamentos do Espiritismo estão atacando não somente a homens, mas também a Satanás e seus anjos. Têm empreendido luta contra potestades, principados e espíritos maus dos lugares celestiais. Satanás não cede uma polegada de terreno, exceto quando é repelido pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus ser capaz de enfrentá-lo, como fez nosso Salvador com as palavras: está escrito. Satanás pode hoje citar as Escrituras Sagradas como nos dias de Cristo e irá perverter seus ensinamentos para subster seus enganos. Aqueles que querem permanecer firmes neste tempo de perigo devem compreender por si mesmos os testemunhos das Escrituras.
Muitos serão confrontados por seus espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão às nossas mais ternas simpatias e operarão milagres para suster suas pretensões. Nós devemos estar preparados para resisti-los, com a verdade bíblica de que os mortos não sabem coisa alguma e que aqueles que aparecem como tais são espíritos de demônios. Nota do narrador. Novamente, a leitura de Mateus 17, versículos 1 a 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Aqui, não se trata de falar que Jesus estava conversando com demônios. Porém, o Novo Testamento deixa bem claro que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Para que Moisés tenha conversado com Jesus, e isso não seja espírito de demônio, ele não poderia estar morto. Para sustentar esta mesma narrativa que segue a autora. Então aqui vai meu convite aos adventistas e aos que creem da mesma forma. Ou há uma releitura sobre a situação de Moisés estar vivo, ou há uma releitura de que o ordenamento de não conversar com mortos pertencia ao povo israelita antes de Jesus e não após ele, pois o seu exemplo comprometeria esta crença. Você concorda? Você discorda? Deixe nos comentários qual é o seu posicionamento. E obrigado por estar ouvindo esta narração. Continuando. Está exatamente diante de nós a obra da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Aqueles cuja fé não está firmemente estabelecida sobre a palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás opera com todo engano de injustiça para ganhar o controle dos filhos dos homens. E seus enganos irão crescendo continuamente. Mas ele pode lograr seu objetivo somente quando os homens voluntariamente cedem às suas tentações. Aqueles que estão sinceramente buscando um conhecimento da verdade estão lutando para purificar suas almas mediante a obediência, fazendo assim o que eles podem para preparar para o conflito. Irão encontrar no Deus da verdade um seguro refúgio. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Apocalipse 3:10. É a promessa do Salvador. Ele antes enviaria rapidamente a todos os anjos do céu para proteger o seu povo, do que deixaria uma só alma que confie nele ser vencida por Satanás. O profeta Isaías traz à vista o terrível engano que virá sobre os ímpios, levando-os a crer-se a salvo dos juízos de Deus. Fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque o nosso refúgio, termos a mentira
e debaixo da falsidade nos temos escondidos. Isaías 28:15. Na classe aqui descrita estão inclusos aqueles que, em sua obstinada impenitência, confortam a si mesmo com a segurança de que não há punição para o pecador, que toda a humanidade, não importa quão corrupta, será exaltada no céu, para se tornar como anjos de Deus. Mas ainda mais enfaticamente estão aqueles que renunciam às verdades aos quais o céu tem provido, como uma defesa para os justos no dia da angústia, e aceitam o refúgio das mentiras oferecidas por Satanás em seu lugar. As ilusórias pretensões do Espiritismo, fazendo um concerto com a morte e um acordo com o inferno. Maravilhosamente além da expressão é a cegueira do povo desta geração. Milhares rejeitam a palavra de Deus como não merecedoras de crédito e com ávida confiança recebem os enganos de Satanás. Céticos os escarnecedores denunciam o fanatismo daqueles que contendem pela fé dos profetas e apóstolos e divertem a si mesmos, carregando de ridículo as solenes declarações das Escrituras, concernentes a Cristo e o plano da salvação, e a retribuição para ser derramada sobre os rejeitadores da verdade. Fingem ter grande piedade por mentes tão estreitas, fracas e supersticiosas, que reconhecem as exigências de Deus e obedecem os requerimentos de sua lei. Eles manifestam tanta insegurança como se de fato eles houvessem feito um acordo com a morte e um concerto com o inferno, como se eles houvessem erigido uma barreira impassível, impenetrável entre eles mesmos e a vingança de Deus. Nada pode despertar seus temores. Tão completamente têm eles se rendido ao tentador, tão intimamente estão eles unidos com ele, e tão perfeitamente imbuídos de seu espírito, que eles não têm poder ou vontade para acampar, escapar de seu laço. Satanás tem estado preparando-se há muito tempo para o seu último esforço para enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi lançado pela garantia dada a Eva no Éden. É certo que não morrereis. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, versículos 4 e 5. Pouco a pouco tem ele preparado o caminho para sua obra-prima de engano no desenvolvimento do Espiritismo. Ele ainda não atingiu o completo cumprimento de seus desígnios, mas estes serão atingidos no último tempo remanescente. Diz o profeta: Vi 3 espíritos imundos como rãs. São eles espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Excetuando-se aqueles que são guardados pelo poder de Deus através da fé em sua palavra, todo o mundo será levado na rede deste engano. As pessoas estão rapidamente sendo embaladas por uma segurança fatal, para serem levadas acordadas somente pelo derramamento da ira de Deus. Diz o Senhor Deus: Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio e o açoite passar,
serei esmagados por ele. Isaías 28, versículos 17 e 18. Fim da leitura do capítulo. E aí, você gostou da leitura? Deixe nos comentários. Deixe seu like. E lembre-se, examinai tudo e retende o que é bom. Deus os abençoe. Até a próxima leitura. Obrigado pela presença. Shalom.